Vamos para a palavra. Diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. As versões mais contextualizadas já dizem que é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite mais uma vez sermos gratos a Ti por tudo que o Senhor não somente está nos auxiliando, nos ajudando, realizando, nos preservando nesse mundo tão corrompido e tão destruído. Jesus disse em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É essa vida em abundância que nós queremos viver, experimentar, entender e aplicar sobre as nossas vidas diariamente. Pai, por isso, nessa noite nós te pedimos mais uma vez, fala conosco através da Tua palavra, para que nós não apenas tenhamos conhecimento no intelecto, mas que haja revelação, compreensão no nosso espírito, para que haja fé, para que a nossa vida não seja movida, guiada pelas circunstâncias, nem pelas nossas emoções, mas pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vida emocional saudável. Pastor Guto, mas é possível nós hoje ter vida saudável emocionalmente? Porque parece que está todo mundo ruim da cabeça e do coração. Tamanho demanda de problemas, de dificuldades, de aflições. Lá na terceira carta de João, no versículo 2, ele diz assim, ó, amado Gaio, eu faço votos, eu tenho desejo que você prospere e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Como é que nós vamos chegar a esse nível de uma alma próspera, de uma alma curada, de uma mente equilibrada, de nós termos a nossa vida emocionalmente resolvida? Porque Deus nos criou espírito,
que temos uma alma que está num corpo. Isso é importante a gente entender. E quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, e eles desobedecem, eles erram o alvo e pecam, espiritualmente eles são expulsos do jardim do Éden. A morte entra, só que para eles não morrerem, um animal inocente foi morto no lugar deles. E ali já estava simbolizando e apontando para o Cordeiro de Deus que um dia viria sobre a terra e tiraria o pecado e a morte de sobre as nossas vidas. E quando isso acontece, o homem sem Deus, ele se torna apenas uma alma vivente, ou seja, ele apenas está vivo, sem vida espiritual. O ser humano não morreu, tanto que naquela época, se você pegar ali o início, as pessoas viviam 700, 800, Matusalém viveu mais de 900 anos. Matusalém significa Deus é longânimo em salvar. E muitas vezes a gente escuta, Deus quer pesar a mão, Deus vai trazer juízo, Deus vai exterminar, Deus vai castigar. Mas Deus sempre deu sinais do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça para com a humanidade, sim ou não? Sempre. Só que o ser humano sem o Espírito, com o Espírito já é uma luta, irmão. Sem o Espírito é uma catástrofe. Porque nós vamos ser movidos e influenciados diretamente pelo mundo, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente come, por aquilo que a gente toca, através dos nossos 5 sentidos. É assim que a gente se relaciona com o mundo aqui. Não o mundo espiritual, mas o mundo terreno, físico, material. E aí nós somos muito emoção pura. Pastor, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Mas nós não podemos ser guiados pelo nosso coração. Não, pastor, mas eu sempre ouvi que a gente deveria fazer o que nosso coração manda. Jeremias 17, 9 e 10. Olha o que Deus fala a respeito do nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que? É mais enganoso que o próprio Instagram, gente. Tudo que a gente vê no Instagram muitas vezes não é verdade. Mas o coração é mais enganoso do que o Instagram. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por quê? Nós recebemos uma notícia, uma informação, seja pelos ouvidos, seja pela vista, seja por um paladar, e aí o que vai acontecer com a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração? Nós vamos ter sentimentos, nós vamos ter vontades, nós vamos tomar decisões. E geralmente quando nós tomamos movidos pela nossa alma, nós nos damos mal. Por quê, pastor? Porque a nossa alma é corrompida sem o Espírito. Por isso as pessoas hoje estão tão mal emocionalmente. E elas estão buscando a solução, a cura. E isso não está errado, a gente precisa buscar. Eu sempre falo aqui, o autoconhecimento. Mas antes do autoconhecimento, eu preciso aprender o conhecimento que é lá do alto. Porque nós somos criados por Deus. E Deus é Espírito.
Então, quando Jesus veio e nos substituiu na cruz e ressuscitou, ele apareceu para os discípulos que estavam com muito medo dentro de uma sala. Ele passou pela porta, não a porta aberta, mas a porta estava fechada. E ele disse: paz seja convosco. Ele está morrendo de medo. E Tomé não acreditou que ele tinha ressuscitado, porque ele viu cenas fortíssimas de Jesus sendo morto na cruz. Não tem como alguém sobreviver e nem ressuscitar. Ele era praticamente uma carne moída. Isaías fala que nenhuma beleza havia sobre Jesus. Depois de tanto apanhar, de tantas feridas, era espinho, era prego, era, desculpa a expressão, paulada, enfim. E aí ele aparece e está dizendo: e aí, Tomé, bota a mãozinha aqui, nego. Oxe, depois. Ai, Senhor! Você está crendo porque você está vendo, mas bem-aventurados, felizes são aqueles que não me verão, mas crerão nas minhas palavras. Então, quando nós cremos nas palavras de Jesus, no seu evangelho, na sua boa notícia, que ele morreu para perdoar os nossos pecados e nos dar uma vida nova, e nós o aceitamos, como fala Romanos 10, 8 e 9, aquele que crê no coração que Jesus ressuscitou e o aceita como Senhor e Salvador, ele é salvo, porque confessa com a boca para a justiça e crê no coração para a salvação. E aí o que acontece? Nós nascemos de novo. Jesus falou isso para quem? Que importa nascer de novo? Para um senhor de idade, mestre na lei dos judeus, Nicodemos. Ele falou: mas como que eu vou nascer de novo, mestre? Minha mãe já morreu, como é que eu velho vou entrar na barriga da minha mãe? Ele falou: não, uma coisa é você nascer biologicamente, outra coisa é quando você nasce do Espírito. E quem não nascer do Espírito não vai para o reino dos céus. Então, quando nós cremos em Jesus, o que acontece? O Espírito de Deus recria, sopra sobre nós o Espírito. E o nosso Espírito estava adormecido, ele ressuscita, ele é recriado e nós começamos a ter uma vida espiritual. Então agora não é só alma e corpo. Agora sim, é espírito, alma e corpo. E para eu ter essa vida abundante emocionalmente, quem tem que estar saudável e cheio é o meu espírito. E como é que eu fortaleço o meu espírito, pastor Guto? Você já ouviu a expressão saco vazio? Um para em pé? Você almoçou hoje? Senão você estava aqui muito mal-humorado, irritado, com dor de cabeça, a barriga roncando. Não é nem prestar atenção no que eu estou falando, mas porque você almoçou, tomou um cafezinho, você está aí de boa, porque você alimentou o seu corpo. E o teu espírito precisa ser alimentado, e a única alimento que fortalece e edifica o nosso espírito é a palavra de Deus. Então, mais do que emoção, alma, é o nosso espírito. Hoje em dia as pessoas vêm para a igreja para sentir arrepio, para ter uma liberação de dopamina. Ai, que legal, essa voz da Pri parece um anjo, né? Meu Deus, coisa boa, fiquei até leve, aleluia. Alma. Agora e o nosso espírito? Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, Deus está dizendo: toma cuidado com aquilo que você está colocando na sua alma.
O que é a alma? É o centro da nossa vontade, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. É onde a gente toma ela. Quando se fala alma, a gente pode falar também pensamento. Olha a versão da NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Não vai falar coração, vai falar pensamento. Olha que interessante. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você já deve ter ouvido aquela frase assim: mente vazia, oficina do diabo, né? Ele bota um monte de porcaria. E é assim que funciona. Por quê? Nos anos 90, 2000, falava-se muito dentro das igrejas evangélicas, batalha espiritual. Parecia aquele Goldbuster, a turma saía caçando demônio em tudo que era lugar. Aí começou a se criar os cultos de cura interior, libertação e por aí vai. Tudo para ver se davam uma amenizada na cabeça. Mas eles não entendiam que o nosso campo de batalha é exatamente na nossa mente. A gente pode impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça? Não tem como, ele está voando. Né? Às vezes eu estou surfando, vem umas mesmo que passam rasante assim. Eu falei, oh meu Deus do céu. Agora, eu posso impedir que ela pouse e ainda faça ninho em choque ovo. Eu falei, não, aqui não, sai fora. É assim com o pensamento, gente. Então, quando eu estou munido de Bíblia, de palavra de Deus, eu falo, não, sai fora. Não, quem está me entendendo? Amém? Então, imagine essa mulher samaritana. Por que será que ela ia meio-dia buscar água, gente? Imagina aquela região, calor para dedéu, sol do meio-dia, rachando o coco. Jesus estava esperando ela propositadamente. Porque judeu nem passava por Samaria, ele dava uma volta, só para não ter que passar pela cidade dos samaritanos. Ele falou, não, vamos passar por aqui. Não, vamos passar aqui. E ele esperou ela exatamente meio-dia para ter conversa com ela, para ter diálogo com ela. E ela estranha, falou, o senhor não me leva a mal não, mas como é que o senhor, sendo um judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana? Porque ela não queria ver ninguém. Emocionalmente ela era uma mulher ferida, traumatizada. Depois você lê em casa todo o capítulo 4, tarefa para casa antes de dormir. Você vai ver que Jesus começa a conversar com ela e diz, vai lá e chama teu marido. Ela falou, não tenho marido, senhor. Ele falou, falasse bem porque tu já teve 5 maridos. E esse 6º que tu tá namorando aí, teu namorido, esse que tu tá meio tico-tico no fubá aí, não é teu marido. Ele falou, ué, qual foi a fofoqueira que já falou para ti? Eu falei, porque ela emocionalmente era uma mulher arrebentada. Ela não queria papo com ninguém, ela evitava as pessoas. Mas Jesus disse para ela, olha, essa água que tu vem buscar todo dia aqui, tu vai continuar tendo sede. Mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, tadinha, ela não entendeu, né? É se o senhor não tem nem balde, o senhor não tem um vaso, como é que o senhor vai tirar água lá no fundo? Foi, não é dessa água que eu estou falando, não. Essa aí tu vai continuar a ter sede. Agora, se tu beber da água que eu tenho, souber quem eu sou, tu nunca mais vai ter sede de novo. E ali Jesus ministra a ela, por quê? Porque esses 6 homens que ela se relacionou aponta para nós, seres humanos, humanidade. Deus não criou o homem e a mulher no 6º dia. O homem sem Deus é incompleto, gente. Salomão, toda a sua riqueza, toda a sua fama, toda a sua influência chegou no final da vida desse gente. Ó, deixa eu falar uma real para vocês, um papo reto, sem curva. É tudo vaidade.
celular Apple 17 Pro Max é vaidade. Carro importado, banco de couro automático é vaidade. Viagens para a Europa é vaidade. Morar em Floripa é vaidade. Isso aí tudo vai passar. Tem gente que acha que vida abundante é isso, é vaidade. Quando Jesus diz assim, ó, o diabo veio para matar, roubar e destruir a vida de vocês. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não está falando de coisa terrena e material. Está falando de coisas espirituais. Então, olha a importância de nós buscarmos essa vida saudável espiritualmente, gente. E não tem vida saudável espiritualmente se não for por meio de Cristo, porque Ele é a água da vida. E diz para ela, se tu crê em mim, filha, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Depois Jesus, mais na frente, vai falar que Ele é a água viva. E Ele estava falando do Espírito que Ele derramaria sobre a nossa vida. Então, essa água viva que jorra de dentro de nós está falando do Espírito Santo. Está falando de uma vida espiritual fortalecida, de uma vida emocional equilibrada. E hoje como é que as pessoas se conduzem? A vida emocional determina a fé delas. Está errado. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, é a fé que vai determinar as minhas emoções. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, do quê? Da fé para a conservação da alma. Ou seja, a minha fé em Jesus vai conservar a minha alma, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, não é o contrário. Quantas vezes eu já falei ou ouvi os irmãos falar, faz o que o teu coração mandar. Não faz. Faz o que a Bíblia te orienta. Faz o que Jesus diz na sua palavra. O próprio Deus, lá no Monte da Transfiguração de Mateus 17, quando apareceu de um lado Elias, do outro Moisés, simbolizando os profetas e a lei, e Jesus no meio, e Moisés e Pedro falou, nossa, vamos fazer 3 tendas aqui, já vamos fazer um acampamento aqui com essa rapaziada que deve ser top. E aí Deus veio e disse, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado, a ele ouvi. Ou seja, Deus não falou mais que é para ouvir nem profetas e nem a lei, é para ouvir Jesus. Quem você tem ouvido? Tuas emoções? Teu coração? Eu senti. Eu sinto muito. Porque você precisa aprender a andar pela fé na palavra de Cristo. E quando a mulher samaritana entendeu e creu quem era Jesus, você vai ver ali quando você lê antes de dormir, amém? Eu creio que você vai ler antes de você dormir, porque senão você não vai conseguir dormir sem ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, porque aí você vai dormir igual um anjinho. Posso ouvir um amém? A mulher ela saiu correndo igual lá no The Chosen. Ela deixou o vaso dela lá do lado do poço, ou seja, ela disse, eu não preciso mais dessa água. Eu encontrei a verdadeira água que sacia minha sede, é Cristo, ou seja, o 7º homem. Ela tinha relacionado com 6 que eram imperfeitos. Ela, quando começa a se relacionar com Jesus, ela disse, eu não preciso de mais nada. Por isso que Jesus foi o 7º homem daquela mulher samaritana no sentido puro, no sentido de crer e receber a salvação. Amém?
Porque o número 7 na Bíblia aponta para a perfeição, a completude. No 7º dia, quando Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom, o que ele fez? Descansou, não foi? Mas ele não descansou porque estava cansado, ele descansou porque estava completo, estava feito, estava tudo perfeito. Tudo que eu fiz ficou muito bom, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Agora eu vou descansar. Então, a obra de Jesus na cruz por nós foi perfeita, foi suficiente. O sangue derramado fez com que nós tivéssemos o perdão completo dos nossos pecados, a nossa justificação, a nossa cura, a nossa libertação, a vida em abundância está em Cristo. De que fonte você tem bebido hoje em dia, gente? Eu quero te encorajar a continuar bebendo da fonte que é Jesus, porque senão vai dar ruim. Provérbios 23, 7 vai dizer que assim como o homem pensa, ele é. E isso é muito poderoso. Porque quando eu creio no que Cristo fez por mim e eu me tornei nele, os meus pensamentos serão renovados. E eu vou me enxergar como o cocô do cavalo do bandido ou como filho amado de Deus? Como filho amado de Deus. Hoje em dia está muito como é que é? Efeito manada. Está tudo indo atrás de tudo dos outros. Maria vai com as outras. Sai fora, não precisa da aprovação dos outros. Jesus já me aceitou do jeito que eu sou, todo errado. Agora ele quer que me ajudar, me transformar, ficar melhor. Não precisa da aprovação de ninguém. As pessoas hoje ficam tudo meio preocupadas. Ai meu Deus, mas será que vão gostar? Não vão? Ai, agora... Paulo, ele dá uma real, ele fala, olha só, eu não estou nem aí porque as pessoas estão pensando em mim. Importa eu agradar a Deus. Tudo que eu for fazer que seja para a glória de Deus. Agora, vai dizer que Paulo não era um cara curado emocionalmente? Chegar no final da vida dele e falar, olha, é o seguinte, eu estou quase morrendo, os caras vão cortar minha cabeça fora, mas eu sei que eu completei a minha carreira, eu guardei a fé e eu combati o bom combate. Eu estou pronto para ir para casa. Hoje tu pergunta para os crentes, quem quer ir para o céu? Aleluia! Mas tu vai ter que morrer. Ai não, tá amarrado, pastor, eu não quero morrer. Ainda sou solteiro, eu quero casar, quero ter casa, quero ter família. Quero morrer! Pois é, mas para ir para o céu precisa morrer. Ai, agora, meu Deus. Tá vendo como a gente tá tudo complicado? A gente precisa de ter a alma resolvida e a cabecinha no lugar para ter paz. E paz não é através de remédio, não é através de droga, de bebida, de pessoas. Paz, quem nos traz no Espírito é Jesus Cristo. 2 Coríntios 2, ou melhor, 6, 12. Paulo diz para a igreja de Corinto que era muito problemática. Os caras, ao mesmo tempo que eram espirituais, eram carnais, era uma loucura. Aí diz para eles assim, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Você se desmancha, se derrama num culto para Deus, mas saiu da igreja, já vão se abraçar com o capeta lá. Digo, você decide. Ou vocês vão louvar a Deus ou vão glorificar o... De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou é água doce ou é água amarga. Não tem como ser um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ou a gente é luz ou a gente é treva, gente. Não adianta eu postar no meu Instagram um café com Deus de manhã cedo,
um culto de domingo na igreja e o resto da semana lá na pagodeira. Desculpa. Ou tu é luz ou tu é trevas. Ou tu é de Jesus ou tu é do diabo. Não tem meio... Não, pastor, eu estou em cima do muro, eu não sei... Não pode... Deixa eu te dizer. O muro é do diabo. Sai daí. Vem para Jesus. Ai, mas a minha carne é fraca, pastor. Não é a tua, é de todo mundo. Essa é a natureza de Adão. Por isso que quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Tudo se fez novo, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Então Deus não quer que a gente seja limitado emocionalmente. Deus não quer que a gente seja cabeça dura. Diga para a pessoa que está pertinho de ti, não seja crente cabeça dura. Amém? E tem uns que ainda usam versículo bíblico fora de contexto, ainda para dar base no que ele quer. Romanos 12, 2. Por isso a importância de a gente renovar a nossa mente, nossos pensamentos. Olha o que Paulo diz. E não vos conformeis com este século, ou seja, não se moldem com esse tempo, mas transformai-vos. Essa palavra transformação vem de metamorfose. Quando fala-se metamorfose, o que vocês têm em mente? O que vem na tua cabeça? Mudança. Bem, o que vem na tua cabeça, Lili? Transformação. Mas me dá um exemplo de um bichinho. É aí que eu queria chegar. Lembrem da lagarta? Quando ela entra no casulo, ela vira líquido. Ela se liquefaz. Liquefaz. E aí, ali dentro daquele líquido, acontece uma transformação tão profunda que até hoje a ciência não conseguiu explicar. Porque a genética, o DNA da lagarta é um. E quando ela entra no casulo e ela se transforma e sai uma borboleta, o DNA e a genética da borboleta é outra. Eu falei, mas como? Como é que nós vamos explicar esse troço? É louco? Assim é com a gente, quando a gente aceita Jesus e passamos pelo casulo da morte e da ressurreição de Cristo, pela fé nós nascemos de novo. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então agora eu não vou ser mais dominado pelos meus desejos. Agora eu vou ser dominado e controlado pelo Espírito Santo. É aí que vai entrar a vida abundante. Não é nas nossas emoções, é no Espírito de Deus. Porque aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. 2 Coríntios 5,17. Paulo, cheio da graça de Deus, ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou seja, uma nova criação. Não é mais lagarta, agora a gente é borboleta. Não é mais uma alma detonada, agora a gente é cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Novas. E olha que coisa linda a profecia do profeta Ezequiel com relação ao novo nascimento e da nova aliança que Deus faria com o seu povo. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei
o quê? Coração novo, e porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, nas minhas palavras. Guardeis os meus juízos e os observeis. Você sabia que quando uma mulher engravida e o feto começa a se formar, se desenvolver, os primeiros órgãos que ele desenvolve é o cérebro e o coração? Que coisa linda! E quando nós aceitamos a Cristo, é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos traz uma nova mente e um novo coração. Para que a gente agora tenha uma vida espiritual. Está na moda falar muito sobre espiritualidade, né? Espiritualidade. Mas que espiritualidade, gente? Só tem uma. É o Espírito Santo de Deus, e só recebe ele quem crê em Jesus. O resto é espírito de engano, de mentira. Paulo diz: cuidado, porque ele se faz de anjo de luz, se possível para enganar até os escolhidos de Deus. Nem tudo que reluz é ouro, gente. Então, quando eu estou cheio da palavra e do Espírito Santo, eu vou saber, eu vou ter discernimento. Isso aqui vem de Deus, isso aqui não é de Deus. E não vai ser emoção. Vai ser discernimento no Espírito. E hoje em dia o que mais a igreja precisa, o que mais a gente precisa, é desse dom que o Espírito Santo nos traz. Discernimento de Espírito. É você saber ler o Espírito da pessoa. É reto, é bom. Ih, santo não bateu, isso aqui é furado. Foge, Bino! Agora, se tu não tem discernimento, você vai na emoção. Aí você é manipulado, você é enganado, você se torna mais um no meio do gado. Deus quer que tu pense. Amém? Por isso aqui eu incentivo. Traz a Bíblia, traz caderno. Tá aí o caderninho, levanta teu caderninho aí, irmão. Traz a Bíblia. Tá. Em casa revisa, confere, lê de novo. Tu não é papagaio de auditório para só dizer amém? Amém, amém. Vire para o seu irmão, vai. Vire para o seu irmão do outro lado. Agora vira para o outro, vira para o outro. Vem. Tu não é robô? Amém? Gálatas 5:22. A vida abundante que Jesus nos prometeu está aqui, ó. Risca aí, pode riscar a Bíblia. A Bíblia riscada é vida abençoada. Bíblia fechada é vida complicada. Ó, bota lá no teu tweet isso aí. (22 ao 25). Gálatas, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não posso andar na alma, eu tenho que andar e viver no Espírito. Lógico que a gente tem sentimentos e emoções, lógico, a gente tem alma, só que ela não vai te dominar. Você não vai ser dominado pelos teus sentimentos. Você vai ser dominado pelo Espírito.
Pastor, olha, eu juro que eu me esforço para amar umas pessoas, mas não dá não. Mas ninguém consegue no esforço amar alguém, gente. É fruto. Tu já viu uma goiabeira se esforçar para dar goiaba? Não. Naturalmente, os galhos vão dar flores e depois frutos. É através da seiva. É natural o processo. E quando nós somos cheios do Espírito, naturalmente nós vamos dar esses frutos. De amar, de ter fé, de ser fiel, de ter paz, de ter alegria, de ser benigno, de ser bondoso, de ser manso, de ter domínio próprio. Porque isso não vem de nós, não é do ser humano, é de Deus. E quando Jesus fala assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, ele não está falando do bios, a vida natural humana, ele está falando do zoe, que é a própria natureza de Deus na nossa vida. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Se tu conhecer a quem te pede água, tu ia pedir para ele, e ele te daria a água da vida, água viva. Porque do teu interior fluirão rios de águas vivas. O que é esse rio de água viva? Diga comigo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não tem religião, gente. Que a religião quer impor mudança de fora para dentro. Regras de comportamento. Isso aqui tu pode, isso aqui tu não pode, isso aqui é pecado, isso aqui é santo. Quem são as pessoas para dizer o que a gente pode e não pode? Paulo fala em Coríntios, todas as coisas me são lícitas. Mas, ou como diz a turma lá mais para o sul, mas nem todas me convêm. Eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Ah, pastor, fumar é pecado. Tem gente que foge de Deus porque tem o vício do cigarro. Mas por que ele fuma? Porque é uma pessoa extremamente vazia, ansiosa, né? E quando nós nascemos de novo, Cristo não preencheu e nos deu paz. Eu preciso fumar cigarro? Encher o meu pulmão de veneno? Agora, Deus vai me amar mais ou vai me amar menos se eu fumar ou não? Vai me amar da mesma forma. Agora, para que eu vou me prejudicar? Está ansioso? Vai orar, ué. Deus vai te dar paz. Está com um problema? Vai orar. Deus vai te ajudar a resolver o problema. Não adianta encher a cara. Você está entendendo como as coisas mudam? Sim ou não? É essa vida abundante que Jesus nos dá. Tu está com problema e está rindo, está cantando. Pois é. O justo viverá pela fé. Não por vista, não pela alma. Vista é a alma. É o que eu vejo, que eu toco, que eu como. Isso é a alma. Agora, quando eu ando no Espírito, na palavra de Deus, ninguém segura. Amém? E aí você vai entender que a vida abundante não é dinheiro. É ser rico do que o dinheiro não pode comprar. Amém? Que a mulher samaritana saiu dali e foi falar para geral da vizinhança dela. E muitos creram em Jesus por causa do testemunho dela. Depois falou, agora a gente está crendo, não porque tu falou para nós não, porque a gente já está se relacionando com ele, porque Jesus ficou lá mais 2 dias. Amém? Então, o teu testemunho, a tua vida vai falar da vida abundante de Jesus Cristo.
Mais do que falar é viver. E aí as pessoas dizem, rapaz, eles têm algo que eu não tenho, mas eu queria tanto ter o que ele tem, que eu não tenho. Aí você vai dizer, beba dessa água. É de graça. Basta crer. É para você. Mas eu não mereço, mas eu também não mereço. Por isso que é de graça. É para todo mundo. E é por isso que Jesus foi exatamente naquele poço de Jacó, para matar a sede da mulher samaritana. Ele quebrou regras, ele quebrou tabus, tanto que quando os discípulos chegaram com o frango assado, ninguém questionou Jesus falando com a mulher samaritana. Todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha, mas ninguém falou nada. O senhor come, está aqui o frango assado, pegamos o último lá na televisão de cachorro. Ele falou, não, já comi. Comeu? Comeu o quê? A minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando a gente tem essa vida saudável espiritualmente, a terra já não mata mais a nossa fome. Pegou aí? Não pegou? Pegou, Lili? Então para de roer unha. Vai lá na manicure doida que ela vai te dar um jeito. Vamos ficar de pé, gente? Eu quero orar com você. Para que o Senhor, Ele possa trazer cura para a tua alma, para o teu pensamento, para o teu sentimento. E que você, a partir de hoje, possa ter a tua mente renovada. Amém? Não vos conformeis com este século. Ou seja, não te molda com aquilo que as pessoas hoje em dia estão vivendo. Pastor, mas não tem o que fazer, é a cultura. A minha cultura é do céu. O meu rei é Jesus. E cada vez mais isso vai ficar muito notório na sociedade. Porque as pessoas estão cada vez mais odiando cristãos. Você fala que acredita em Deus é uma coisa, você fala que acredita em Jesus, o negócio já vai pegar. Porque Deus é muito... Agora tu fala especificamente de Jesus, mas nós vamos continuar bebendo dessa fonte chamada Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Coração é o símbolo das nossas emoções, é a fonte das nossas emoções. E a Bíblia diz, filho meu, filha minha, dá-me hoje o teu coração. Deus não vai roubar o coração de ninguém. Ele é um gentleman. A gente precisa entregar voluntariamente, espontaneamente. Dizer, Jesus, toma o meu coração, sara as minhas emoções. Eu já me machuquei muito dentro de igreja, eu já me machuquei muito com relacionamento com pessoas, familiares, namorados, maridos. Aquela mulher estava no sexto. Sent his son to save our soul.